Muitas pessoas reconhecem Matrix como a representação da maior de todas as histórias. A imagem bíblica é clara, e o lançamento do filme, na Páscoa de 1999, sustenta esse propósito. Mas poucas pessoas reconhecem Matrix como a representação da maior história jamais contada. A história do filósofo Sócrates, um herói intelectual que persistiu em sua busca apesar da oposição e acabou pagando pelo nobre desafio com a própria vida. Bem-vindo ao Deserto do Real. Eu sou Marcelo Ribeiro do canal YouBook e não esqueça de se inscrever no canal. As irmãs Wachowski dirigiram Keanu Reeves numa versão velada da história de Sócrates e, entre outras. A missão de Neo é salvar a raça humana da escravidão involuntária à inteligência artificial. A missão de Sócrates, dada pelo deus Apolo, que fora passada pelo oráculo de Delfos, seria despertar o povo de sua cidade natal, Atenas. Como Neo, Sócrates tinha um espeto na mente e era movido por uma pergunta: o que é a boa vida? É a pergunta que nos move. Foi a resposta dada por Trinity a Neo sobre a questão: o que é a Matrix? Questionar traz problemas aos nossos dois heróis. Sócrates é levado a julgamento, acusado de falta de devoção e de corromper os jovens. E Neo é acusado pelos agentes de cometer quase todos os crimes cibernéticos para os quais temos uma lei. Algo é sagrado porque os deuses aprovam, ou eles aprovam algo porque é sagrado? Perguntas como essa fizeram Sócrates se tornar popular entre os jovens de consciência social, e desprezado pela elite só interessada em si mesma. Apesar de seu estilo conversacional considerado arrogante, ele afirmava ser ignorante ao repetir humildemente o seu mantra: eu nada sei. Como Neo, a aventura de Sócrates é inflamada pelas palavras de um oráculo e um certo discernimento sobre a natureza do conhecimento e da sabedoria. O oráculo disse a Morfeus que ele encontraria o escolhido, aquele que romperia o poder da Matrix e libertaria a humanidade com a verdade. Neo resiste a essa grandiosa possibilidade e rejeita a ideia de que sua vida está predestinada, pois prefere acreditar que tem o controle dela. Sócrates também questiona Apolo, quando sua sacerdotisa diz que não havia ninguém mais sábio do que ele. Qual é o significado oculto? Bem sei que não tenho sabedoria grande ou pequena, então por que ele diz que sou sábio? Como um mosquito que pica constantemente, Sócrates pretende despertar a cidade para a verdade. Pois a felicidade não estará naqueles que descansam na ignorância ociosa, inalando a fumaça de biscoitos e de seu cigarro, uma referência ao etileno que emanava de uma brecha na terra e que era respirado pelas sacerdotisas de Delfos. O oráculo da Matrix, uma senhora, pergunta a Neo: você sabe por que está aqui? Acha que é o escolhido? Neo responde: não sei. Sócrates sempre afirmava que não sabia, mas Neo de fato não sabe. E ela conclui: ser o escolhido é como estar apaixonado. Se você é o escolhido, ninguém vai dizer. Você sozinho é que tem de saber. Ela aponta para um sinal em cima da porta da cozinha que está escrito em latim: conhece a ti mesmo. Essa sabedoria é a chave para compreender a profecia do oráculo. A mesma frase estava escrita em grego no templo de Apolo em Delfos. Sócrates compreendia isso e vivia de acordo com a máxima: a vida não examinada não vale a pena ser vivida, mesmo que acabasse pagando caro por isso. Mas Neo só com o tempo passou a se conhecer, portanto, a acreditar em si mesmo, cumprindo assim a profundidade da profecia do oráculo, que inclui Morfeus encontrando o escolhido e Trinity se apaixonando por ele. O autoconhecimento é a chave,
sem a qual não podemos destrancar nenhum outro conhecimento que vale a pena ter. Morpheus diz a Neo que ele nasceu numa prisão para a mente. Até os escravos e prisioneiros de guerra às vezes conseguem manter a própria mente livre. Uma prisão para sua mente que você nem sabe existir. Uma prisão da onde você nem tenta escapar. Como uma pessoa nessa prisão saberia que está livre? Na obra A República de Platão, conta uma história conhecida como a Alegoria da Caverna, um relato que serve para descrever a situação de Neo ao se ver livre da Matrix. Prisioneiros em uma caverna estão acorrentados dos pés ao pescoço desde os seus nascimentos. Seus carcereiros projetam sombras de animais pela luz de uma fogueira que reflete silhuetas em uma parede em frente aos prisioneiros. Eles nem desconfiam que exista outra realidade além daquela que eles já vivem. Porém, um deles é libertado das correntes e levado ao mundo exterior, e sob a luz do sol, vê as coisas como realmente elas são. Em vez de ser egoísta e permanecer lá fora, o prisioneiro volta para contar aos outros que retribuem seu gesto de bondade com zombarias e resistência, acreditando que ele ficou louco. Sócrates foi considerado louco e acabou condenado à morte por tentar atrair a atenção das pessoas para um plano superior da realidade. A filosofia é o caminho menos percorrido para isso. No carro, a caminho para o encontro com Morpheus, Neo pensa em voltar, mas Trinity força ao momento a crise. Você já passou aqui, Neo. Conhece o caminho. Sabe exatamente onde termina. E eu sei que não é onde você quer estar. A maior parte dessas pessoas não está pronta para ser desconectada, disse Morpheus a Neo, que presenciou estarrecido os outros escravos da Matrix vegetando em gosmentos casulos rosados. Na mitologia grega, Morpheus é o nome do deus que traz mudanças através do sono. Assim como foi para o prisioneiro da caverna, a reabilitação de Neo ao mundo real é dolorosa. Por que meus olhos doem? Ele pergunta. Porque você nunca os usou, Morpheus responde. Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Descartes defende a hipótese de que um gênio maligno poderia criar todas as sensações e certezas que temos. O demônio cartesiano estaria nos induzindo a um sonho permanente e nos impossibilitando de distinguir entre a vigília e o sonho. Não poderíamos também separar o que é ou não real. Foi você. Já teve um sonho, Neo, que parecesse realidade? E se não conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Não pode ser. Ser o quê? Ser real? Peter Anger sugere a possibilidade de estarmos sendo narcotizados por um cientista maligno, um superneurologista que, através de um computador e eletrodos fixados ao nosso sistema nervoso central, cria em nossa mente, por exemplo, a ideia de que vimos um filme chamado Matrix. Hilary Putnam imagina os nossos cérebros separados cirurgicamente e soltos em barris,
cheios de elementos químicos que os nutrem. Um poderoso computador enviaria impulsos elétricos e produziria as ilusões que sentimos. Quando Cypher, cansado do mistério do mundo real, faz o acordo imoral com o agente Smith e opta por viver uma vida de prazer, mesmo que aparente, na Matrix, ele diz: a ignorância é uma dádiva, antes de devorar um suculento pedaço de carne. Já Neo resolve enfrentar o deserto do real para dar significado à sua vida e dar a ela um valor moral. Pois não só a razão nos compele a admitir a existência do mundo externo, mas também exige que encaremos esse mundo para construirmos para nós mesmos vidas significativas nele e participar como adultos do negócio sério que é a vida. Antes de oferecer a Neo a pílula azul e a vermelha, Morpheus lhe diz: não se pode dizer a ninguém o que é a Matrix, você tem que vê-la por si mesmo. O diálogo entre Mouse e Neo, quando Neo tem a sua primeira refeição com a tripulação, traz um interessante questionamento. Mouse compara a gororoba artificial e questiona como as máquinas poderiam imitar o sabor do trigo e como alguém sem a experiência de saborear pode comparar estes sabores. Um dos aspectos mais interessantes do filme situa-se exatamente na utilização dos sentidos pelos personagens dentro e fora da Matrix. Desde a filosofia antiga até os estudos psicológicos contemporâneos, os 5 sentidos têm sido estudados e analisados em vários aspectos, entre os quais a relação entre a mente e o corpo, o intelecto e a emoção, e o conhecimento e o prazer. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Esse é um filme de ação cheio de violência física, e uma boa parte da trama consiste em evitar a morte. Embora a maior parte do combate ocorra dentro de um programa da Matrix, ele afeta os corpos presos às cadeiras a bordo da nave. Quando Neo sai de um confronto, ele sente o gosto de sangue que escorre de sua boca e fica surpreso que uma experiência virtual pudesse causar ferimento físico. Se você é morto na Matrix, morre aqui? Ele pergunta. Morpheus responde: o corpo não pode viver sem a mente, reforçando seu comentário sobre a experiência virtual. A mente torna tudo real. Neo, eu não tenho mais medo. Um dia o oráculo me disse que eu iria me apaixonar. E que esse homem seria o escolhido. Você entende agora? Você não pode estar morto. Não pode. Porque eu amo você. Está me ouvindo? Eu te amo. Agora de pé. Não. Em Matrix, Morpheus é o guardião do conhecimento, pois é ele quem determina as diferenças entre o mundo real e o mundo irreal. Os demais personagens só conseguem entender essa distinção, porque Morpheus assim o quis. Da mesma maneira que o prisioneiro da alegoria da caverna de Platão
volta para comunicar a sua descoberta aos companheiros. De um lado, temos o mundo das aparências, o mundo irreal de Matrix. Em oposição, o mundo real, onde está ocorrendo uma guerra entre máquinas e humanos. São duas realidades distintas, irredutíveis, irreconciliáveis e mutuamente exclusivas. Antes de Alexandre o Grande sair em sua primeira campanha militar, ele foi a Delfos buscar o conselho do oráculo. Quando chegou, segundo a lenda, o oráculo não estava disponível. Ansioso para saber suas perspectivas de sucesso, ele foi atrás da sacerdotisa e a forçou a fazer uma previsão. Ela teria gritado exasperada: "Criança, tu és invencível!" Alexandre interpretou as palavras como uma profecia favorável e partiu para conquistar o mundo. O oráculo sabe tudo? Pergunta Neo a caminho da casa dela. Ela diria que sabe o suficiente, responde Morpheus. Ela estava certa, inclusive sobre Neo não ser o escolhido. No momento em que os dois se conhecem, ela disse que ele estava esperando alguma coisa, talvez na próxima vida, e ele não se tornou o escolhido até morrer e ser ressuscitado pelo beijo de Trinity. O problema é que o conhecimento que ela tem do futuro parece excluir totalmente a nossa livre vontade. Neo, no apartamento do oráculo, vê um menino sentado em posição de lótus e vestido como um monge budista, que entorta colheres com o poder da telecinésia. O menino olha para Neo e diz: "Não existe colher." Quando esse exemplo é utilizado, quer nos fazer entender que a colher não existe, assim como também é fruto da mente as imagens refletidas no espelho. O real está em outra dimensão e poucos conseguem alcançá-lo. Ao indivíduo, cabe entender primeiramente que as imagens são apenas imagens, não possuem autonomia. Desta forma, assim como não existe colher, também não existe espelho, pois o mundo refletido nele é apenas uma imagem, uma ilusão. Jesus, aquele que estava para vir, equivale em Matrix a Neo, o escolhido. Thomas Anderson é o nome de Neo. Assim como São Tomé, Neo passa por crises céticas, por questionamentos e por incertezas. Etimologicamente, Anderson pode ser decomposto no radical grego ando, homem, e no qualificativo em inglês son, filho. Ou seja, Anderson é o filho do homem. Outros temas cristãos estão espalhados pelo filme. A ressurreição de Neo no quarto 303. Jesus ressuscitou no terceiro dia. É possível estabelecer paralelos entre Cypher e Judas. Há claras ligações com Lúcifer. No Antigo Testamento, Zion é a última cidade humana. É o nome poético e religioso de Jerusalém. A profecia do oráculo é cumprida ao pé da letra. Neo salva a vida de Morpheus, perde a sua e depois retorna em outra vida, como o escolhido. Como e por que essa profecia é cumprida é a chave para a compreensão do filme. Apesar de seu treinamento na construção, que lhes dá tremendos poderes na Matrix, os tripulantes do Nabucodonosor reconhecem uma regra extrema, baseada em medo. Se você vê um agente, a única coisa que pode fazer é correr. Assim, o momento decisivo dramático no filme é quando Neo deliberadamente enfrenta o agente Smith. Ele fez essa escolha e agora a assumirá, ainda que tenha de enfrentar a morte. Neo cumpre seu destino em completa liberdade, escolhendo salvar outra pessoa em vez de preservar a própria existência. O ato de viver exige escolhas. Se um passo for dado no caminho, inevitavelmente deveremos ir até o fim. Seja verdadeiro consigo mesmo. Há uma grande diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. É claro que esse resumo em forma de vídeo
nem se compara à profundidade do livro Matrix, Bem-vindo ao Deserto do Real, de William Irving, e lançado aqui no Brasil pela editora Madras. É óbvio que ele é bem mais extenso e complexo. O meu objetivo era não fugir muito do universo Matrix, que está prestes a voltar às telas dos cinemas. Espero que tenham gostado. Eu sou Marcelo Ribeiro e não esqueçam de se inscrever no canal.